Estar aqui com vocês é algo assim especial, né? A gente normalmente quando vai se apresentar nos lugares a gente usa os clichêsão, né? Aquela coisa toda, mas com vocês é um pouco diferente. Por eu conhecer o pastor Alexandre e a pastora Marinês há 20 anos. Eles foram os meus primeiros líderes de jovens. Então eles me conheceram, eu tinha 12 anos, faz o cálculo. Aí vocês encontram. Eu tenho um pouquinho mais do que 18. Então é muito especial. E tem irmãos aqui, né, que eu congreguei com eles durante um tempo. Então estar aqui com vocês é uma alegria. E eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês nessa noite, amém? Tenho certeza que o Senhor vai ministrar o nosso coração, ao de vocês e ao meu, porque eu tenho certeza que é uma palavra direcionada para a gente. Se eu for colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu colocaria que quando a angústia ela pula de alegria. Qual é a definição de angústia? Angústia é alguma coisa que nos aperta, que nos aprisiona, que a gente não sabe o que ela está fazendo aí. A maior dificuldade dos dias das pessoas é conseguir enfrentar uma angústia que ela não sabe nem por que está sentindo. O que é a depressão se não uma angústia que você sente dentro do seu coração e o seu coração fica apertado? Está tudo indo muito bem na sua vida, mas tem um aperto dentro de você e você não consegue entender o que está acontecendo. E quando essa angústia ela toma conta do nosso coração, sem que a gente encontre um ponto de saída ou um ponto de mudança, muito provavelmente a gente entra num buraco escuro. E esse buraco escuro na vida do crente, ele é nocivo. Ele é perigoso. Ainda no dia da dor e do sofrimento haverá sempre o sol da justiça para mim e para você. Sempre. Porque ele brilha para todos sempre. Na Nova Jerusalém, a gente sabe que não vai precisar do brilho do sol, porque ele é o próprio brilho. Ainda que os dias são angustiantes e os dias são maus, o Senhor vai se revelar para a gente de forma graciosa. Sempre. Mas não basta simplesmente isso ser algo dito. Isso precisa ser algo gerado em fé no nosso coração, para que ele culmine no entendimento e gere vida. O entendimento gera vida. Guarda comigo isso aqui. O entendimento gera vida. Por exemplo, se a gente faz um cálculo matemático e você descobriu a fórmula, você não erra nunca mais. E na caminhada com o Senhor, uma vez que o nosso entendimento ele é mudado, a gente não erra nunca mais. Uma hora que a palavra entra dentro do nosso coração e ela faz toda a diferença, ela causa uma reviravolta. Exemplo: Martinho Lutero, quando uma palavra veio ao seu coração, que o justo viveria pela fé, ele entendeu e houve uma reforma. 500 anos estamos nós aqui. Ele poderia ter pego as escrituras como ele leu inteira, analisado todas as coisas, mas um pequeno pedacinho fez uma reforma e uma revolução. E é a mesma coisa comigo e com você. Costumo dizer que a gente deixa para quem sabe, por exemplo, de Gênesis e Apocalipse, para o pastor Alexandre. A gente deixa para ele. Mas irmãos, o segredo é a gente pegar um pedaço e esse pedaço a gente caminhar com ele para toda a vida. Que seja, todo mundo tem que ter um versículo dentro do seu coração que ele vai arrastar a sua caminhada o tempo todo. Porque todas as vezes que a angústia vier, você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que nos traz mais esperança, senão a palavra do Senhor, que Ele tem responsabilidade com ela, e aquilo que Ele disse irá se cumprir. Passa o tempo, entra o tempo, passam as horas, aconteça o que for, aquilo que foi deliberado pelo Senhor irá se cumprir. E aqui a gente vê no texto que eu vou introduzir com vocês, o rei restaura o sentido da vida de uma viúva, ressuscitando seu único filho dentre os mortos e ratificando assim a sua reputação. É bem interessante esse contexto aqui, eu vou chegar lá com vocês. Quantas
Quantas vezes na vida a gente está desiludido, até mesmo cansado? Quantas vezes a gente olha para a vida, a gente fala, poxa, mas não tem sentido a vida? Se a gente olhar para Eclesiastes, a gente vai pensar olhando para dentro de Eclesiastes, a gente vai pensar o quão pessimista ele foi. Ou o quanto a vida não tem realmente sentido quando a gente para refletir a forma que nós temos vivido. Ou quando bate na nossa porta a tristeza, o medo, o luto, a doença, e a gente se questiona dizendo, Deus, aonde o Senhor está? Aonde está Deus nessa hora? Ou aonde está Deus quando você perde a única segurança que você tem, seja o seu marido, sejam os seus filhos, o seu porto seguro, o seu alicerce, e a gente tende a questionar o eterno, falar, onde o Senhor está? Irmãos, Ele continua no mesmo lugar, Ele não mudou, só que nos nossos dias imediatistas, o que acontece? A gente quer tudo para hoje, e não vai acontecer dessa forma. Tem uma frase muito interessante: jamais despreze uma boa dor. Jamais despreze o seu momento de dor, que ele pode fazer você crescer muito mais do que o momento da bonança. Muito mais. Ele vai nos alavancar de uma forma que a gente não entende. A gente quer pensar em Deus no momento que está tudo muito bom, é justo. Mas quando tudo vai mal e a gente se depara com Ele, é gracioso. Isso faz com que o nosso coração se alegre. E essa mulher, a gente está aqui na região da Judéia, ela está vivendo dias terríveis, ela mora numa cidade, que a tradução do nome em hebraico quer dizer bela. Então essa mulher está vivendo dias conturbados, infelizes, já tinha sepultado o seu marido, sepulta o seu único filho, a perspectiva da sua vida não existe mais. Então ela está na cidade que se chama Naim, que é uma cidade bela, mas que não tem significado para ela, porque o coração dela está obscuro. O coração dela não encontra apoio. E Jesus, ele sai de Cafarnaum, em torno de uns 35 quilômetros, provavelmente não teria necessidade de passar por ali, mas ele está com uma comitiva. É bem interessante a gente pensar que atrás dele tem essas pessoas vindo e todo mundo feliz, alegre, contente com tudo que está acontecendo. Só que Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer ali, porque todas as coisas que Jesus fez foi milimetricamente calculado pelo Eterno. As pessoas podem até tentar ou questionar o que nós acreditamos, sem parar para pensar que todas as coisas que Jesus fez, a possibilidade de alguém cumprir todas aquelas coisas, é uma possibilidade inexistente. Mesmo que ele andasse com todas as profecias a tiracolo, para que ele cumprisse isso de forma mecânica, seria impossível. Mas quando o Eterno estava na condução de todas as coisas, ao enviar o seu único filho, ele já sabia que ele ia conquistar todas as coisas, porque ele já estava, antes da fundação do mundo, ele já estava crucificado, ele já foi morto, já tinha algo ali predisposto para a gente. Enquanto essa comitiva está entrando na cidade, essa mulher angustiada está saindo. Então uns estão com alegria e a tristeza toma conta do outro lugar. Só que nesse momento é o momento do encontro da morte com a vida. Esse é o momento que tem dois encontros ali: a morte e o viver. A morte de um lado com a sua sentença tenebrosa que virá para todos nós por conta do pecado, mas em contrapartida, a resposta do Eterno para nós, a vida eterna através de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 7. É só para a gente aquecer os motores. Só para dar aquela aquecidinha. Lucas 7. E é interessante que aqui em Lucas, que a gente vai encontrar no capítulo 7, a compaixão de Jesus. É um capítulo inteiro falando só da sua compaixão. Primeiro ele vai liberar uma palavra e o servo do centurião é curado. Depois ele encontra essa viúva. O servo do centurião, a gente sabe que pela cultura ele era gentil, ele não teria privilégios nenhum.
Ele não teria, mas o Senhor quebra o protocolo e vai ali fazer. Porque a graça comum vai para todas as pessoas. Ele vai abençoar tanto os ímpios, como ele vai abençoar também as pessoas que creem nele. Porque ele é bom. E a sua bondade vai atingir todas as pessoas de comum forma. Né? O salmista já iria dizer, mas o ímpio prospera, o ímpio faz todas as coisas. E o Senhor está dizendo para ele que quem cuida de todas as coisas é o Senhor. Depois ele se compadece também, aqui dentro de Lucas 7, de João Batista preso, que era o profeta que o antecedeu. E depois da mulher pecadora. Então a gente vê aqui que Jesus estava assim de uma forma bem compassivo aqui. A sua compaixão era demonstrada aqui de uma forma bem objetiva. Lucas, sendo um historiador, colocou isso de forma milimetricamente detalhada. A gente sabe que o livro de Lucas é o mais detalhado porque ele era médico. Como médico, eu quero saber de todas as coisas que está acontecendo, porque eles já têm aquela questão mais cética de ver as coisas. Se eu não vejo, eu não acredito. Mas aí ele começa a andar provavelmente com Pedro, vai até questionar Maria, todas as coisas para pegar os relatos. Então ele enquadra isso de uma forma inspirada pelo Espírito Santo a nos preencher e nos mostrar nessa noite que há compaixão para mim e para você. Há compaixão. Lucas 7, do 11 ao 17 diz assim: Porquanto depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se perto do portão da cidade, eis que saía o enterro de um filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, e essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Aqui, se a gente for pegar num contexto e espiritualizar essa parte aqui, a gente consegue entender que é o encontro de dois grupos. A gente vai entender em Hebreus 11:10, Hebreus 13:16 e 12:22. Se cremos em Jesus, nós estamos indo para onde? Para uma cidade. Qual é essa cidade? A Nova Jerusalém, onde ele prometeu para nós, onde não haverá dor, choro, tristeza, angústia, não haverá nada disso. E quem é a pessoa que não deseja um lugar assim? Só não desejam um lugar assim pessoas que estão indo em caminho ao cemitério, que é o caminho do lugar de morte, porque não tem o entendimento necessário para essa compreensão. Então tem dois grupos aqui, e a vida sempre vai ser dividida, infelizmente, pensando dessa forma, em dois grupos: os que serão salvos e os que não serão salvos. Não tem como a gente pensar que Deus salvará todas as pessoas. É inevitável que diante de nós a gente acredita e pensa: quem dera fosse, oxalá fosse, mas não será. As Escrituras vão deixar isso para nós. Não será dessa forma, mas aprove ao Senhor se apresentar a nós. Isso não causa em nós orgulho, ao contrário, isso subjuga o nosso eu, crendo naquilo que Ele é e no que Ele fez. Isso faz com que abaixe o nosso orgulho e a gente o exalte na sua grandeza, porque não somos dignos e nem merecedores. Não é simplesmente estar vindo aos cultos e participando dos cultos, é simplesmente viver o culto todos os dias. Cultuar ao Senhor todos os dias, porque Ele já deu tudo o que a gente precisava. Ele nos deu o direcionamento para a cidade. Quando a gente pensa nessa cidade, o nosso coração automaticamente tem que se alegrar. Porque eu estava vendo um documentário com o Denzel Washington e assim por diante, e ele estava questionando o apocalipse nas religiões. Ele estava questionando qual é a ideia das religiões para o final do mundo.
para o final dos dias, para os últimos tempos. E cada um estava apresentando a sua perspectiva. Enquanto ele estava ali mostrando, ele é um ateu, mostrando toda aquela realidade, eu olho para ele e falo: cara, mas tu está apresentando uma perspectiva diferente de todas as outras. Ele passou pelo islamismo, ele passou pelo budismo, ele passou por todos os lugares e os restos mortais estavam lá. Quando ele entra ali naquele lugar que acredita-se que onde Jesus foi enterrado, ali ele não estava. Quando ele não está ali, automaticamente, porque ele ressuscitou. Quem não vai crer naquele que ressuscitou? Como não? Como não acreditar nisso? Como não pensar dessa forma? Se ele ressuscitou, nos ofereceu também a oportunidade de ressuscitar. A minha irmã ainda diz para mim: não vai com muita roupa que você vai suar. Eu falo: sim, é normal. Tirei a jaqueta, mas já estou suando aqui muito. E aqui, irmãos, a reflexão feita para mim e para você, para a gente começar a pensar um pouco mais aprofundado: qual foi o momento que você descobriu que você estava morto? Qual foi o momento que você teve esse entendimento? Porque é necessário que todos entendam que nós nascemos em delitos e em pecados, e que é necessário que haja em nós um novo nascimento, um nascimento do alto, que não é terreno, que não tem nada a ver com o que acontece aqui. Esse entendimento precisa ficar palpável em nós. Aquele momento que o Senhor abre os nossos olhos e ali a gente passa da morte para a vida. Esse entendimento que faz com que eu e você, durante a nossa caminhada, a gente se lembre muito bem qual foi o nosso encontro. As circunstâncias que vivíamos, e vai fazendo nós refletirmos também que lá nada muda. Eu digo que a Babilônia continua velha. Não tem nada de novo fora da presença de Deus. Só que na presença de Deus nós temos renovações de dia, novidade de dia, novidade de esperança. Nós temos uma fé que vai nos proporcionar dias melhores, ainda que os dias são maus. Ainda que a insegurança bate, ainda que o medo e a dúvida tente tomar conta do nosso coração, Deus vai nos oferecer dias melhores. Virão. É interessante aqui, abrindo um espaço para eu pensar com vocês aqui e refletir um pouco. Quando a gente passa a nossa fase de adolescente, a gente passa naquela fase meia conturbada, de falta de descoberta. Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, quais coisas que me definem enquanto pessoa. E é interessante porque todas as vezes, eu tenho trabalhado muito com jovem e adolescente, então todas as vezes que você vai conversar com eles, eles ainda são... Eu vou chegar lá, essa aqui é boa. Eles são petulantes. E dizem pra gente que eles sabem muito bem o que estão fazendo. E eu lembro na minha adolescência... que eu fui petulante com a pastora Marinês. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: pastora, vamos ver se ela lembra. Falei: pastora, o inferno não é tão ruim assim, a gente acostuma. Quando eu disse isso para ela, ela falou para mim: coloca o dedo no fogo. Eu quero ver quanto tempo você consegue ficar com o dedo lá. Eu saí encucado, falei: puxa, não consigo ficar nem um minuto. Ali me fez refletir, ela deu na lata assim, bom. E é a maior realidade. Porque a gente passa por momentos de angústia, de aflição, muitas das vezes as pessoas não vão entender. E entender a vida do adolescente é difícil, por causa da transição que ele está passando. Muitas das vezes ele é até filho de cristão, está na presença do Senhor, na igreja, mas ele vai entrar no conflito. A maior parte dos adolescentes nos Estados Unidos que viveram na presença do Senhor, quando chegam na faculdade eles saem. O índice é de 60%, 65%, é um índice muito alto.
E eu não sei quando você se deparou com o Senhor. Eu descobri o Senhor, eu ouvi falar dele muito cedo. Eu ouvi falar dele com 7 anos de idade, depois dos 12 até os 15. Mas eu era cheio de angústia dentro do meu coração. E eu tinha angústia em relação à minha família. Não era uma família muito estruturada. Eu tinha angústia na escola. Eu tinha angústia comigo mesmo. E eu tinha angústia também, muitas das vezes, dentro da igreja. Só que a gente não entende o que está passando sem que outra pessoa possa, muitas das vezes, nos auxiliar a entender o nosso momento. E se a gente coloca isso há 20 anos atrás, era mais difícil. Hoje é escancarado para as igrejas. Deus tem trazido pessoas para trabalharem. Fica à vontade, irmão. Para trabalharem hoje assuntos relevantes para os nossos dias. Mas há 20 anos atrás não era assim. Há 20 anos atrás a gente não conseguiria abordar a sexualidade dentro da igreja, problema com pornografia que tem assolado o mundo. A gente não consegue lidar com isso antes. Aí hoje a igreja do presente, ela precisa lidar com todas essas questões que foram maltratadas antes. Porque a gente sabe que as pessoas estão angustiadas e precisam de uma solução. E essa solução, eu vou parafrasear, precisa ser eu e você. A solução a gente sabe que é o Senhor que habita em nós e opera através de nós. Eu gosto de dizer que nós somos uma árvore, né, como o Salmos diz, plantada junto ao ribeiro, que os seus frutos eles dão o ano inteiro. Mas qual é a finalidade dessa árvore? A finalidade dessa árvore é para que as pessoas olhem para você e vejam em você bons frutos. Nós estamos aqui com frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Mas para isso a nossa árvore ela precisa estar bonita. A gente precisa tirar as máscaras e adentrar diante do Senhor com beleza, oferecendo aquilo que Ele colocou em nós, os frutos do Espírito. Só que quando a angústia toma conta do nosso coração, a gente vai automaticamente fazendo com que essa árvore vai minguando. A gente vai perdendo os frutos dessa árvore. E quando a gente começa a perder, a gente vai sendo mais suscetível ao erro, com mais possibilidades ao fracasso. Na escola eles eram muito terríveis comigo. E era engraçado, porque como eu não tive o meu pai, eu tive o meu pai, mas ele não foi um pai capaz de ser o sacerdote, até porque ele não serviu o Senhor, até entendo. Mas ele foi incapaz de ser um pai. Aí eu não entendo. Se ele não tem capacidade de ser sacerdote, ele não é cristão, eu o compreendo. Mas agora a incapacidade de ser um pai é a incapacidade de amadurecer. Então o pai ele serve para a gente de protetor. Você quer uma proteção? Você quer no seu momento de angústia encontrar uma pessoa e falar, está acontecendo isso comigo? E essa pessoa poder te auxiliar, te ajudar, te compreender, te orientar, te guiar. E o pai, ele tem essa obrigação. Não é obediência, é obrigação. Há uma finalidade aos pais de responsabilidade com seus filhos. E automaticamente eu não tive essa oportunidade de poder desfrutar disso. Isso me trazia muita angústia, porque eu falo que as crianças também são usadas pelo diabo, os adolescentes também, muitos deles são filhos das trevas mesmo, e a gente entende que eles têm uma maldade intrínseca dentro deles, que precisa também de conversão. E eles eram muito maldosos. Com 12 anos, no primeiro dia de aula, cheguei na escola, sentei e fui conversar com todas as pessoas, mas estava ali quietinho na minha, quando 2 meninas perguntaram para mim qual que era o meu nome.
Quando eu falei que meu nome era Robert, essas meninas gritaram para aproximadamente 120, 150 alunos ali, no meio de todos eles, no primeiro dia de aula, que eu era homossexual. Elas gritaram com tanta maldade, que aquilo ali, para mim, foi uma das piores humilhações que eu passei na minha vida. Eu tive que guardar dentro do meu coração aquela humilhação. Por que estavam fazendo aquilo? Eles estavam falando uma coisa que eu não conseguia ainda compreender a magnitude. Não é dito que mais lhe é dito uma mentira, a pessoa acredita tanto na sua mentira, que essa mentira para ele vira uma verdade? E o inimigo automaticamente ele sabe que ele precisa afirmar. E é coisas que muitas das vezes passa desapercebido na nossa vida eclesiástica, que é a afirmação. O que é a afirmação? Se a gente olha para os hebreus, a gente entende que os pais inculcavam as escrituras para os filhos. Inculcavam mesmo, reproduzindo várias vezes, porque eles aprendiam pela reprodução. E nós perdemos esse contato da reprodução, da repetição várias vezes, mas o diabo não. O diabo ele não perdeu isso, porque ele sabe que se o pai ofende a filha durante toda a vida, dizendo para ela que ela é uma mulher que não tem valor, que ela não vai ser ninguém, que ela não vale, ou na rua as pessoas ofendem demais, daqui a pouco essa menina entra num colapso existencial, ou o menino entra num colapso de existência, e aquilo ali vira uma verdade para ele. Eu peguei uma criança de aproximadamente 9 anos, uma menina linda, e ela completamente traumatizada, dizendo para mim: tio, eu sou feia. Todo mundo diz que eu sou feia. Eu falei para ela: filha, você é linda. E ela era linda, irmãos. Ela era linda, mas aquilo ali tinha virado uma verdade para dentro dela. Nessa idade ela se fechava e se camuflava dentro da sua angústia. O maior lugar de tratar a angústia não é no escuro, é na luz. É na luz. Quanto mais luz você joga na angústia, mais rápido você sai daí, porque você encontra a porta de saída. A gente encontra ela, o Senhor mostra para nós. Só que eu não tinha como desenvolver isso sem eu entender. E aí rapidamente eu fui gradativamente com aquela angústia dentro do meu coração, tomando a minha vivência. Mas eu era um jovem fervoroso. E a minha família, só a minha irmã que era convertida na época, mas os demais não eram. Então eu fui passando por percas. Você já não tem, e o pouco que tem, você perde. E eu lembro que uma das percas que me marcou foi quando eu estava na igreja da Presbiteriana da Graça de Vila da Prata, e a Érica saiu. Ela era líder de jovem, então você tem um carinho especial pelos seus líderes. Isso marca às vezes uma criança que ela não tem referência. Ela vai criar referência em algum lugar. Ela vai criar referência em mim e você. O mundo precisa ver em mim e você a referência que eles não têm. Mas ser referência do outro é submeter o meu orgulho, muitas das vezes. É submeter a minha vontade de se doar, que não existe. É submeter aquilo que o meu tempo. Porque muitas das vezes a gente não tem para oferecer. Porque é engraçado, pastor, muitas das vezes o que passa, que é sua obrigação, que é a obrigação da pastora fazer essas coisas, mas a obrigação é nossa. Todos nós temos a responsabilidade, porque cada pessoa que passa na sua vida, Deus colocou essa pessoa para uma finalidade. Não existe passar por passar. E eu perdi de certa forma essa líder de jovem, ela foi embora, minha irmã casou, a pastora Marinês e o pastor Alexandre foram para Bertioga. Eles foram para Bertioga e ali eu fui entrando em percas consecutivas. Só que o diabo sabia muito bem aonde ele queria chegar. Ele sabia o que ele queria fazer. E ele conseguiu, depois de um tempo, fazer com que eu perdesse a identidade.
A pior coisa que uma pessoa pode perder é a identidade. Mas identidade é uma construção, muitas das vezes nem a gente sabe quem somos. A minha identidade, ela foi palpável na sua perca, mas às vezes dentro da igreja a gente já perdeu a identidade de ser filhos de Deus e a gente passa simplesmente como participante, quando nós não fomos chamados a participar, nós fomos chamados a sermos protagonista, reino de sacerdote. O Senhor nos chamou para isso, povo eleito, nação santa. É uma obrigação definida para todas as pessoas. Eu creio piamente no sacerdócio universal. O apóstolo Pedro deixou isso para mim e para você. O Senhor deu, quando ele foi assunto ao céu, ele deu aos homens os dons necessários para a edificação do corpo. Foi dado para uns e não para outros? Irmãos, foi dado específico, um para um, outro para outro, para que na junção a gente se ajude mutuamente. E nessa perca de caminhada, eu fui tomando lugares aonde eu fui encontrando pessoas ou momentos que poderiam suprir essa necessidade. E essa necessidade foi automaticamente sendo suprida. Foi sendo suprida porque se o espírito ele não tem mais alimento, a carne é alimentada, lógico que a sua carne vai se sobressair e a sua carne vai mostrar para você lugares de prazer, lugares de satisfação, lugares até pode ser de alegria momentânea. Só que isso não é efetivo. Não há uma efetividade nisso, porque sempre você quer mais. Você não se sente pleno. Você sempre está em busca de um pouquinho de outra dose. O viciado é assim. Ele precisa de outra dose. Ele precisa de doses mais fortes. A gente às vezes precisa de doses. Então a gente precisa vir aqui porque a gente está buscando doses de motivação. Quando na realidade o Senhor está dizendo para a gente: eu sou uma fonte inesgotável. Eu sou uma fonte inesgotável. Você está se contentando com doses de motivação? É aí o seu contentamento? É nesse lugar que você se contenta na sua caminhada? E eu fui automaticamente, estou dizendo 15 anos, 16 anos, e vamos colocando aqui. Dos 16, foi aumentando cada vez mais a profundidade. E aí eu já não queria mais saber mesmo de estar na presença do Senhor, reunido com os irmãos. Mas irmãos, uma coisa que me inculca é que ainda que a pessoa está fora, eu gosto de usar uma metáfora que eu digo sempre. A gente está como se fosse num mar. Estamos num mar, somos peixes. Só que nós somos peixes que já fomos laçados pelo pescador. Durante todo o tempo da nossa caminhada, a gente vai se debater. No momento que a gente para de se debater, ele puxa. A única responsabilidade humana é parar de se debater. Quando a gente para, ele tira a gente do mar e traz a gente para perto dele. Entrando nesse período todo, o mundo foi abrindo para mim, porque eu já era, não vou dizer até visionário, mas o inimigo ele sabia muito bem que ele precisava me enredar de uma forma muito profunda. Porque o diabo sabe muito bem e ele lembra das promessas que Deus faz a nós, muitas das vezes mais do que nós mesmos. Ele lembra porque ele está acostumado com a humanidade durante todos esses anos e milhões e anos e anos, e aí ele está acostumado, ele conhece os humanos e sabe como eles são. E ele sabe quando o Senhor lançou uma promessa para mim e para você. Ele sabe quando o Senhor decidiu nos escolher, nos eleger nele. Ele sabe bem quando nós nascemos e as promessas vieram chegando. E ele sabia, então ele foi me oferecer o que era atrativo aos olhos. Ele me ofereceu beleza, me ofereceu dinheiro e me ofereceu exaltação. Porque se eu passei de uma criança humilhada e rejeitada, ele vai te oferecer o quê? É aquela típica frase: o oprimido
ele vira opressor. Então agora eu precisava oprimir as pessoas de uma forma com que as pessoas entendessem que eu era melhor do que elas. E qual é a melhor forma das pessoas entenderem ou acharem que alguém é melhor um do que o outro, se não o dinheiro? Ele me abriu os olhos para o dinheiro. Os irmãos têm uma noção. Quanto o valor que entrava era muito alto, na época, eu com 16 anos, o salário mínimo era em torno de R$298, há 20 anos atrás. Se eu colocasse a 30 dias, R$298, era o equivalente quase ali a R$9.000, que eram aproximadamente 30 salários mínimos. 30 salários mínimos é um grande valor. Se colocar hoje, o equivalente a 30 mil. Era um dinheiro muito alto que eu descobri aos 16 anos. Muito. 16, 17 eu fiz todas as cirurgias plásticas necessárias, que ainda eu estava com o documento do meu irmão, podendo, com o documento dele, eu era menor de idade, com o dele eu consegui fazer todas as coisas. Coisas que trazem profundas marcas e arrependimento hoje, mas na hora ninguém vai dizer para você que é ruim. Na hora ninguém diz nada para a gente. As pessoas só falam, vem que aqui é bom. Tudo é bom. Você não vai passar por dor ou por sofrimento. Essa é a ideia do mundo. Você não vai ter dias obscuros. E quando nós, no Evangelho, sempre abrimos os olhos das pessoas, o dia mal virá. Saibam enfrentar, porque sempre virá o amanhã. Sempre virá o amanhã. Apareceu a oportunidade, com 18 anos de eu ir para Milão. Fui a Milão, fiquei 6 meses morando em Milão. Voltei ao Brasil, passei mais um tempo aqui e decidi voltar de volta para a Itália. Fiquei na Itália mais 2 meses, fazendo viagens em várias cidades. Depois eu fui para a Espanha. Da Espanha eu fui para a Inglaterra, da Inglaterra para a Alemanha e assim por diante. E comecei a fazer idas e vindas nos países da União Europeia. Depois dessas idas e vindas, tinham vezes que eu vinha ao Brasil. No ano de 2007, no final do ano de 2007 para 2010, eu tinha tomado a decisão de fazer a cirurgia de reversão de mudança de sexo, porque eu já não aceitava mais a minha condição, a minha aparência, enfim. Eu trouxe até as fotos aqui, mas o horário já foi. Um pouquinho, tem aqui para encerrar um tempo. Hã? Quer pôr? Ô Clóvis, dá para o pastor, por favor. É só para a gente poder entender, tá, irmãos? Aí os irmãos olham aí, aqui está menos. Tem algumas que tem lugar que eu vou e vou mesmo, porque tem gente ali que precisa ser confrontado, e aí a gente sabe que aqui o povo é tudo santinho. Aí chega em casa, eles veem isso à torta e à direita, né? Então aí eu vou para cima deles, porque do Senhor é bom. O Senhor é bom e eu não estou para negociar. Se eu quisesse negociar, eu estava no mundo, lá tinha dinheiro, aqui não tem dinheiro. Hã? Não é, pastor? Não é verdade, pastor? Fala a verdade para mim. Aqui não tem dinheiro, irmãos. E uma pessoa que conheceu o sabor do dinheiro, eu só posso me corromper hoje diante daquilo que mais me tenta. As pessoas pensam que o que poderia me tentar é a homossexualidade, a atração por homem, essas coisas. Falo, irmão, você está completamente equivocado. Eu gostava era de dinheiro. Não é essa a minha questão. Então todas as vezes que eu olho ele, eu falo, Deus tem misericórdia da minha vida. Que Ele é bom. No entanto, a Bíblia vai dizer que Ele é um Deus, um mamon no coração humano, o poder e o dinheiro. Por isso eu tenho mais medo dele do que as outras coisas. As outras coisas eu vejo como secundária. Irmão, você achou aí? Está escrito testemunho, alguma coisa assim? Você vai, pode colocar qualquer uma delas aí, só para a gente, se apagar essas aqui, também dá. Aí, irmãos, eu fui tomando, durante todo esse tempo de viagem, cada vez mais forma. Então eu fui entendendo que eu precisava investir na beleza, enfim. Isso já está beirando ali, no ano de 2007, eu tinha decidido fazer a cirurgia, só que eu entrei no MSN e eu vi minha avó. Quando eu vi a minha avó no MSN,
Eu falei, não, eu não vou para Bangkok, eu não vou para Tailândia, eu vou para o Brasil. Me deu uma tristeza, uma angústia no coração, uma tristeza assim, angústia não, uma tristeza dentro de mim. Eu pensei, eu vou para o Brasil, porque faziam 2 anos que eu não via minha avó e minha família. Fui ao Brasil, passei, fiquei janeiro, fevereiro, março, abril. Fiquei esse tempo no Brasil e ali eu me despedi da minha avó. Na janela do apartamento onde a minha mãe morava. Eu olhei ela na janelinha. Quando eu olhei, ela deu tchau. Irmãos, eu comecei a chorar tanto, de forma compulsiva, porque a minha avó morou, ela foi a nossa mãe, né? Enquanto minha mãe ia trabalhar, porque o meu pai era ausente, eles se separaram, a minha avó era aquela mãezona que cuidava, lavava, passava. Hoje a gente traz no nosso coração essa recordação. E aí quando eu olhei para ela, tá certo aí? Vamos lá. Ó, não, isso daí é coisa mais linda, eu de bebê, mas não é essa daí não, irmão. Que isso, irmão? Aí você tá passando as minhas... Não, irmão, que isso? Volta aí. Aí. Aqui, eu coloquei uma frase da teoria da ideologia de gênero, mas eu não tenho tempo hábil para tocar nisso. É impossível. Impossível. Não dá para explicar para vocês. Mas está escrito ali, se você quiser ler, fica à vontade. Mas presta atenção aqui. Aí eu fui, falei com a avó, olhei, deu tchau, aquele tchauzinho assim, e eu fui embora. Chorei com meu amigo, fui. 2008 foi passando. Passou 2008, 2009, 2010, eu falei, olha, não tem outra coisa a fazer hoje, eu vou construir a minha vida. E a construção da minha vida, naquele momento, era ir para a Tailândia e fazer cirurgia. A minha cirurgia saiu em torno de 120 mil reais. Quando eu estava com essa quantia, eu cheguei com esse valor, eu falei, olha, eu tenho algumas decisões a tomar, mas eu vou tomar essa decisão para mim, eu vou me realizar, eu vou me satisfazer, porque eu tinha conflito de identidade de gênero, realmente, que é isso daqui que os teóricos dizem, e isso daqui é uma realidade, irmãos, não é uma ficção. Isso acontece, isso é real, isso é passível de suceder nos nossos dias, mas não é impossível de mudar. Não é. Ainda que todos dizem, calma, vamos chegar lá, senão eu acelero. Precisa acelerar. Ô pastor, judiou aqui, ó. Um assunto tão longo. 2010 eu decidi, fui para a Tailândia, fiz a cirurgia, mudei. Quando eu olhei no espelho, foi o dia mais feliz da minha vida. Que alegria, que satisfação. Falei, nossa, em mim encontrei, hoje eu sou uma pessoa plena. A minha cabeça e o meu corpo estavam em harmonia, eles estavam sintonizados. Estavam tão sintonizados que eu falava com a minha família, com a minha irmã, com todo mundo. Eles já me tratavam como Sabrina, eles já me tratavam pelo nome feminino, porque eles entenderam que já não tinha mais ali. Era tão enraizado que não tinha possibilidade nenhuma de mudança. Mas aí o que acontecia? Não há possibilidade de mudança no tete a tete. Mas quando a gente está orando para aquele que muda todas as coisas, aí a gente passa daquela posição de se submeter ao que está acontecendo, e a gente submete o acontecimento a ele. A gente submete isso que está ali acontecendo, porque a última palavra sempre vai vir de Deus. Sempre. Então ali eles não vinham para o confronto, eles não me criticavam, eles me amavam de uma forma assim sobrenatural. Mas em contrapartida, no reino do Espírito, estava minha mãe de um lado com as fotos, orando pela minha vida, estavam as igrejas intercedendo, a minha irmã intercedendo, a família do meu cunhado intercedendo, Mogi das Cruzes revolucionado, intercedendo pela minha conversão. Incessantemente, porque o propósito era de Deus, o Espírito Santo conduz. Só que eu estava num nível tão profundo que não tinha como. Explica para mim como. Pastor, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, porque se eu não contar o detalhe da conversão, só Jesus na causa. Não tinha o que fazer. Vocês entenderam o detalhe da conversão? Porque a conversão é a parte mas ela é detalhada. Então vou deixar vocês com água na boca. Não vou não, pastor, fazer isso não.
No ano de 2012, eu passei ele inteirinho no Brasil, só que eu decidi voltar embora para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, me preparei para o casamento, já tinha a certidão de nascimento, já não era mais Robert, a certidão de nascimento já era de Sabrina, então eu poderia casar tranquilamente, porque diante da justiça, eu era a todos os efeitos uma mulher, socialmente dizendo, e também anatomicamente dizendo, não posso dizer biologicamente, mas anatomicamente dizendo, estava ali como manda o repertório. Só que eu falei com a minha irmã, falei com ela, filha, está dando tudo errado aqui. Nada está dando certo, eu não consigo, os documentos não chegam, eu preciso casar logo. Ela falou assim para mim, filho, o Espírito Santo falou comigo, que dessa vez vai ser diferente. É a sua última ida aí. Tá doida. Passou, chegou no final do ano, eu tive uma discussão, não houve o casamento. Quando deu meia-noite de 2012 para 2013, chegou uma voz do meu lado e falou para mim, esse é seu último ano de vida, você vai descer a sepultura esse ano, esse é o fim da sua caminhada. Só com 27 anos de idade, irmãos, no auge de tudo aquilo que você pode construir para você com as suas mãos, você acha que isso é impossível de acontecer. Eu achei que era impossível. Chegou em fevereiro, eu tive um coma alcoólico, nunca tinha tido um coma alcoólico, tive um coma alcoólico pela primeira vez. Depois, quando chegou por volta de abril, eu fui dopado com Boa Noite Cinderela, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Aí eu falei com um amigo meu, falei, olha, eu não quero mais viver aqui do jeito que está. Eu quero passaporte europeu porque eu quero viajar para outros lugares onde o dinheiro era mais alto. Os meus olhos estavam na Suíça, na Austrália. Ele topou, eu falei, vamos negociar aqui, a gente tinha uma amizade muito legal. Eu falei para ele, eu te ofereço 7.000 euros. Oferecendo 7.000 euros para ele ali, dava mais ou menos, hoje com euro 4, dava ali aproximadamente quase 30 mil. Ele aceitou, foi morar junto comigo, a gente começou todo o trâmite. Quando chegou em agosto, eu estava numa cidade, saí dessa cidade, voltei para casa, cheguei em casa, falei para ele, olha, a gente casa no final de semana, era naquele final de semana mesmo. Falei, só que eu vou fazer uma viagem, eu vou para Salerno, fico em Salerno, depois eu venho para cá, eu vou estar com mais grana. A minha intenção era estar com aproximadamente uns 5.000 euros na mão, para poder passar um tempo de pausa. Aí eu fui com ele, fiquei em casa, fiquei em Salerno, com duas visitas que fizeram ali. Foram 2 pessoas que foram com uma garota da República Dominicana, o segundo foi a polícia. A polícia falou, aqui você não fica, você precisa sair daqui. Para mim, para a menina, eu saí e voltei para Roma. Cheguei lá, falei, Renê, olha, não deu para ficar lá, a polícia me mandou embora, eu vou ficar aqui em casa mesmo, em Roma. Fiquei. Quando chegou na quinta-feira, chegou uma pessoa, e por volta das 6 horas da tarde, ofereceu 1.600 euros para eu poder passar a noite com essa pessoa. Eu falei, cara, esse cara vai vir cheio de entorpecente, de cocaína, enfim, e eu vou precisar me ceder um pouco. Só que no começo eu resisti muito. Não era algo que para mim era novidade, tá, irmãos? Então, desde os 17 anos até os 27 anos, eu fazia aquilo ali corriqueiramente, como distração, porque também não dá para eu entrar aqui o que acontece na alma humana agora, porque não dá. Aí eu fiquei com esse cara. Quando chegou 10 horas da noite, eu comecei a usar com ele compulsivamente. Fui usando, doido para acabar com aquilo rápido. Eu fui várias vezes, até que esse cara, eu vi, ele estava muito mal, e aí eu decidi deitar na cama. Nesse momento que eu decidi deitar na cama, eu encostei. Quando eu encostei, os meus olhos pararam de piscar. E uma pessoa que está no efeito de cocaína, ele está com uma substância que chama afetamina. A afetamina, ela vai fazer com que a parte química do seu corpo acelere. Então não tem como a pessoa ficar com os olhos sem piscar, porque ela pisca, porque está toda acelerada. Eu fiquei piscando, parei de piscar, a respiração diminuiu, mas o batimento cardíaco acelerou. Eu disse, tem alguma coisa acontecendo, estou passando mal.
Quando eu pensei dentro de mim, tem alguma coisa acontecendo? Esse cara abriu a janela, a gente já estava no ar-condicionado a uns 17 graus. Ele abriu a janela, pegou a droga, foi no vaso, jogou tudo fora, deu descarga. Quando ele deu a descarga, ele voltou e falou para mim, por favor acorda, e eu imóvel. Naquele momento que eu estou imóvel ali na cama, eu falei, Deus, eu vou morrer. Primeiramente eu pensei, vou morrer. Quando eu pensei, eu vou morrer, a mesma voz que tinha falado comigo na virada do ano, irmãos, a mesma voz falou para mim, chegou o dia, é hoje. Irmãos, eu tinha ouvido num momento normal da minha vida, na virada do ano eu estava normal, ouvi aquilo ali, foi marcante, mas agora naquele momento que eu estou passando mal na cama, a voz chega e fala para mim, chegou, é hoje. Eu não aguentei dentro de mim, eu falei, eu vou morrer. Quando eu pensei dentro de mim, eu vou morrer, eu falei com Deus, não deixa eu morrer, me dá uma oportunidade. Quando eu clamei por Deus dentro da minha alma, Deus me dá uma oportunidade, o meu corpo ficou em pé na mesma hora. Na hora que o meu corpo ficou em pé, a voz de Deus entrou dentro do apartamento e Deus começou a falar. Sou eu, Deus, que falo com você. Se você morrer vestido de mulher, você vai para o inferno. Essa é a última oportunidade que eu te dou. Você é arrogante, soberbo, prepotente, orgulhoso. Eu não fiz você uma mulher. O seu nome é Robert. O seu nome é Diego. Volta para sua casa, volta para sua família, vai se humilhar e passa pela porta estreita. Aí que eu entendo, porque eu queria colocar o nome de vários, eu queria colocar Robert de Paula, e hoje eu entendo que é Robert Diego, precisa ser, porque Deus me chamou pelo meu nome. Deus definiu aquilo que Ele definiu no coração da minha mãe. Só que eu tinha uma guerra, o casamento do sábado ou a humilhação. Que guerra travada. Passei durante todo aquele dia sabendo, já tinha acontecido tantas outras coisas, não vou detalhar, irmãos, mas chegou no sábado, eu cheguei e falei, olhei as passagens aéreas, estava cara, e eu não podia pegar o valor todo que estava ali e colocar o valor todo na compra da passagem, porque eu não poderia deixar o Renê sem o aluguel pago. Eu fiquei com 800 euros na minha mão, e eu fui olhar o valor da passagem, estava 1.680 euros. Falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Deitei e dormi. Depois de 2 horas, que eu já tinha tentado várias coisas, o Espírito Santo falou dentro de mim, abre o computador. Aí eu fui, abri o computador, a passagem no mesmo site que eu tinha entrado, de 1.680, ela caiu para 860. Eu tinha comigo 800, faltava 60. Liguei para minha amiga, falei, estou indo na sua casa. Cheguei na casa dela, falei, me dá 100 euros que eu estou indo embora para o Brasil. Ela falou assim, falei, me dá 100 euros, estou indo embora para o Brasil. Me deu 100 euros, falei, tudo que eu tenho em casa é seu. Tinha que carregar um cartão pré-pago, que nem as pessoas carregam hoje na lotérica, enfim. Só que o limite semanal era muito curto para a região que eu morava, numa região central. Então as pessoas passam no centro e carregavam os seus cartões, e ali tinha limite. Eu pensei, vou andar a cidade inteira para carregar, porque o correio, que é onde fazia o carregamento, estava fechado, era um sábado. Eu entrei no primeiro tabacaio para fazer a recarga. Eu cheguei para o moço e perguntei, quanto você tem de limite? Aí ele falou para mim, 860 euros. Eu carreguei os 860 euros, voltei andando na rua, falei, o senhor quer que eu vou embora mesmo, né? Estava tudo preparado. Cheguei em casa, falei com Deus, falei, Deus, eu estou aqui, eu sei que o senhor quer me humilhar, mas Deus, a minha mãe está com problema, o meu pai tem problema, meu irmão está envolvido no tráfico, o que eu vou fazer? Eu sei que o senhor quer me humilhar, Deus. Aí Deus falou dentro de mim, o Espírito Santo falou, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Eu entreguei, comprei a passagem, sábado, compradinho, tudo bonitinho, segunda-feira eu vinha para o Brasil. Peguei um voo direto, Roma-São Paulo, sem escala, sem nada, bonitinho, descendo aqui. Quando eu cheguei, fui falar com a minha irmã,
com meu cunhado, eu falei com a minha irmã, meu cunhado, meu irmão estava no carro, expliquei para eles, aí a minha irmã falou para mim: filho, há 3 meses o Espírito Santo mandou eu parar de trabalhar e colocar a casa em ordem. E nessa semana que você estava chegando, Deus deu um sonho para o Clóvis que eu estava grávida e estava nascendo um menino, que eu já estava pronta para dar luz e estava vindo um menino. Aí ela falou para mim: quem vai cuidar de você somos nós. Aí eles abriram a porta da casa deles para mim, me deram toda a necessidade, tudo o que eu precisava. Porque eles sabiam que ele estava morto e reviveu. Aquilo que tinha sido perdido foi encontrado. Quando ninguém acreditava, chegou. Essa viúva não acreditou que poderia ainda ver seu filho sorrindo e feliz, mas ela se deparou com a vida que estava entrando na cidade. A vida entrou na cidade, toca o esquife, e agora o menino senta, e ela devolve o menino para ela, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Nada acontece na nossa vida por acontecer. Tudo que acontece na nossa vida é uma finalidade, e a finalidade dela é a glorificação de Deus. Todo o povo da Judeia dentro desse texto glorificou a Deus pelo que aconteceu. E a manifestação do milagre, Tiago vai dizer que as pessoas não recebem, porque quando não recebem, porque quando pedem mal para os seus deleites. Quando na realidade nós precisamos pedir, acreditar e receber, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a nossa árvore seja estrondosa, para que o Espírito Santo haja em nós, para que ele se mova através de nós e as vidas encontrem a solução. Eles encontrem um lugar de solução. Porque mesmo diante das improbabilidades do luto, do sofrimento, da dor, Jesus se compadece de nós, trazendo resposta para o nosso sofrimento. Ainda que seja a espera em mim, ainda que seja a espera, ainda que assim seja, no momento propício ele chega. E ele demonstra toda a sua autoridade e realiza a sua vontade para que os homens temam e glorifiquem a Deus. É para a glória de Deus que todas as coisas acontecem. Naquele dia não era porque eu estava ali, porque era eu. Não era eu, não é nada comigo, não é nada com você, não é sobre mim ou sobre você. É tudo sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. A nossa dor é para Ele, a nossa tristeza é para Ele, a nossa alegria é para Ele também. As nossas insatisfações precisam ser derrubadas nele, precisa ser lançada sobre ele, porque o jugo dele é leve, o fardo dele não pesa. Ele divide comigo e com você. E ele chega no momento propício. Ele chegou no momento propício para essa viúva, alegrou a viúva, restituiu o filho e glorificou a Deus. É aí que mora todas as coisas. Vou deixar vocês com sabor de quero mais. Não dá, o horário foi. Mas eu vou deixar vocês. Tem riquíssimos detalhes. Mas por hoje eu vou ficar aqui. Deus abençoe vocês. Abençoe.